Seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos gravando sem máscara porque estamos a uma distância segura, todos vacinados, num ambiente também seguro. Hoje nós recebemos mais um vereador e eu já vou começar aqui dando a palavra para o Tarlá, Marco Aurélio Tarlá, que é jornalista da casa. Tudo bem, Tarlá? Tudo bom, Sérgio? Obrigado. O vereador Franco está conosco aí nesse mandato. O senhor disputou eleições nos anos 2000 e 2008, pelo seu histórico, a gente na pesquisa breve aqui, e aí voltou a concorrer agora e conseguiu estar aqui conosco. O que te motivou a voltar depois de 12 anos a disputar uma eleição, vereador? Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Marcos. É um prazer aqui estar com vocês aí nesses 300 dias, né, de mandato. Então, Marcos, o que me fez a voltar, né, a almejar uma cadeira aqui na Câmara é que nem você disse, né? Eu saí, a última vez que eu tinha disputado uma eleição foi em 2008. Eu perdi aquela eleição com 1.800 votos. É uma marca bem expressiva, né? Que aí, para a gente comparar, eu votei 12 anos depois e fui eleito com 1.480. Então, teve uma diferença significante até. E o que me fez, né, voltar a disputar uma eleição é que, se você me perguntasse há 2 anos atrás que antecedesse a eleição, eu jamais te falaria que seria candidato. Que nesse tempo todo eu fui resistente, né? E não queria mais, a minha esposa também não queria que eu saísse também, que foi muito desgastante para mim na última vez. Teve situações que a gente tinha compromisso, né? Outros políticos tinham compromisso comigo também, não cumpriram, então foi uma situação muito desagradável. Por isso que me fez desanimar, desistir, né? Mas era um sonho estar aqui, sempre foi, sempre, e só que teve esse empecilho que me fez desanimar, mas o que me reanimou foi que eu fui procurado por um grupo de pessoas, né, que eles estavam montando a chapa que hoje é o PRTB. E eles tiveram informação sobre a minha pessoa em Bonfim, e eles precisavam de um representante lá em Bonfim, que tivesse um bom currículo, né, político já, que eles queriam um representante de primeiro escalão. E me proporam, né, que não ia deixar ninguém que fosse vereador eleito participar dessa chapa, e me proporam também que ia ter o cuidado de não colocar candidato também com currículo muito acima do meu, entendeu? E cumpriram, né? No final das contas, foi cumprida todas essas determinações. E eu acreditei muito nesse grupo, né? E tanto é que eles me apoiam até hoje. A gente mantém essa ligação forte, né? Que foi quem encabeçou tudo isso foi o Araújo, né? E aí, através dessa situação, aí me fez acordar, aí me fez me despertar. E analisando as últimas eleições, eu identifiquei que tinha pessoas entrando com uma votação até menos expressiva da que eu tive na última eleição, né? Então, eu falei, bom, vamos tentar mais uma, tal. Conversei muito com a minha esposa, ela não queria, mas eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa me puxando. Então, eu vou deixar me levar. Foi o que aconteceu. E aí, no final da eleição, a gente fez uma eleição também pelo PRTB sem verba partidária. O PRTB não usa verba partidária. Então, nós entramos numa guerra desarmado. Porque os outros partidos todos têm, né, verba, a maioria tem verba partidária. Então é a mesma coisa se você entrar numa guerra desarmado. Fizer uma campanha com baixíssimo custo, o mínimo possível, não só eu, como os outros candidatos também. E teve candidatos no meu partido e foi muito bem, entendeu? Foi super importante para a gente conseguir essa cadeira. Não conseguimos diretamente assim, como que eu posso dizer,
nós não atingimos totalmente o coeficiente, mas fomos o primeiro da sobra, entendeu? Então é onde que a gente conseguiu entrar na última com 1.480 votos e sou muito grato, que nem para complementar, sou muito grato ao Araújo e esse grupo do Araújo que me fez despertar novamente para a política. Ok, mas todo cidadão que chega aqui, e aí vereador, ele chega achando que vai mudar o mundo, que vai salvar a pátria, que vai mudar Ribeirão Preto. Sim. E alguns ficam decepcionados com a burocracia, com o engessamento, né? Isso aconteceu contigo também? Não, eu não me decepcionei, ô Serginho, porque eu sabia das dificuldades. Eu já conhecia o trabalho da Câmara, como eu já te disse, outras oportunidades que a gente conversou. Eu fiz um trabalho com o vereador durante 6 anos, então eu participei bastante da Câmara. Então, para mim não era novidade, né? A dificuldade, porque aqui, como que eu posso te dizer? Aqui na Câmara, quando você mantém uma relação boa de amizade com os companheiros de trabalho, os vereadores, no caso, a gente não tem muita dificuldade em aprovar projetos de qualidades. Então, essa dificuldade não existe, requerimento, essa questão, porque quando o projeto é bom, quando o requerimento é necessário, então a gente não tem essa dificuldade aqui dentro da Câmara. Mas a dificuldade é você aprovar um projeto aqui de execução e fazer com que o executivo, né, ou seja, o prefeito, execute esse projeto. Então a dificuldade é isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples, que acabamos de concluir agora na semana passada. Em Bonfim Paulista tinha uma ponte de madeira. Essa ponte ela é apelidada de Ponte dos Perna, que é a família Perna que deu início nesse bairro, né? Então ficou Ponte dos Pernas. Era uma ponte de madeira, vivia quebrando foi montada a empresa de terraplanagem do outro lado da ponte, depósito de areia. Então começou muito o acesso de caminhão, máquinas pesadas. Então você ia lá, trocava madeira, daí 1 mês, 2 meses, estava quebrando de novo, então estava correndo risco. Essa ponte é centenária, é um problema crônico que existia ali e os moradores já estavam muito insatisfeitos. Toda eleição, toda campanha, e essa ponte, vocês vão tirar essa madeira, e a maioria falava que tirava e ninguém mexia, até chegar ao ponto que diziam, até o secretário, na época, achava que a ponte era tombada porque levantaram essa questão e foi indo até o final que era tombada. Só que aí nós fomos atrás de saber se era tombada ou não. Aí fomos e identificamos que não era tombada. Aí, se não era tombada, a gente podia mexer então e transformar ela numa ponte de concreto, né, de asfalto, massa asfáltica. E para fazer com que o executivo, né, tomasse uma iniciativa rápida, qual que é o caminho, né? Então é um caminho, essa situação é uma situação que nós tivemos que buscar o caminho, entendeu? Porque se fosse deixar à mercê da prefeitura, do procedimento correto, ia ter que entrar por uma licitação e ter que entrar no orçamento do ano que vem, então ia ser um processo muito demorado. Só que a Transerp foi até lá e interditou essa ponte porque não estava em condições de uso, não interditou para reformar, interditou porque não estava em condições de uso. Aí não podia virar o ano com esse acesso fechado ali, né? Aí a gente tinha que arrumar uma alternativa rápida. Aí onde que a gente conseguiu? Eu conversei com o secretário, né? Falei, se eu arrumar, porque a gente precisava de 7 aduelas de 1,5 m por 1,5 m, que é a base da ponte. São aduelas que suporta peso, né? E para poder passar massa asfáltica por cima, só que, porém, essas aduelas custavam R$18 mil, as 7 aduelas.
onde a gente conversou com o poder privado, conseguiu a doação dessas duelas, né? Até aproveito a oportunidade de agradecer a consultora Said, que foi responsável pelas doações, e atendeu o nosso pedido. Aí a infraestrutura correu com a mão de obra, né? E em uma semana, só sei que em uma semana a ponte estava pronta, um problema centenário foi resolvido, né? Em questão de um mês, de menos de um mês, uma ação que eu quero taxar aqui. Quando os três poderes se unem, o executivo, o legislativo e o privado, as coisas se tornam mais fáceis, entendeu? Então, tem as dificuldades, sim, muitas dificuldades, mas a gente não pode passar pela Câmara, jogar no papel e engavetar. A gente tem que buscar as alternativas para desenrolar os problemas, para dar um retorno rápido para as pessoas. A gente vê a expansão aí em Ribeirão Preto. Bonfim sempre foi Ribeirão Preto, né? Sim. Mas agora, ultimamente, tem sido mais ainda com os empreendimentos, está tudo interligado, né? Sim. E cada vez vai mais. Só que a demanda também para aquela área vai aumentar. Demanda de escola, enfim, de infraestrutura. O que o povo mais está ansiando lá, neste momento em Bonfim, com essa expansão toda agora que Bonfim está tendo? Sim, essa expansão toda é muito bom, né? Tem um lado muito positivo, né? Porque a gente fala da Zona Sul de Ribeirão Preto. Isso aí, para Bonfim, foi muito, muito satisfatório, né? Receber a Zona Sul de Ribeirão Preto. E com isso acarretou para Bonfim, por exemplo, a Bonfim Raiz, nós temos hoje em torno de 12.500 habitantes, né? Que é o Bonfim tradicional. E com a vinda dos condomínios, esse crescimento, né? A gente passou para próximo de 32 mil habitantes, 20 mil habitantes a mais, né? E para receber a Zona Sul, a gente acolheu a Zona Sul e não se preparou para receber a Zona Sul. Então, Bonfim está carente, né, em partes de estruturas, assim, a questão para acolher as pessoas, o comércio, né, está oferecendo um bom atendimento, assim, em questão de predial, sabe, de estrutura mesmo, na verdade. A própria situação da área central de Bonfim, não tem como. As pessoas aclamam muito ali, vagas de estacionamento, lugar para parar, para poder usar um banco, poder usar o comércio ali da área central. Então é a situação mais carente hoje para a gente resolver, e a gente já está com situações aí para rápido, né, que vai estar acontecendo para o ano que vem aí. É a área central, a revitalização da área central, assim, preparando e acolhendo a Zona Sul de vez, entendeu? E proporcionando para eles um conforto de usar, para estar sendo usado a área central de Bonfim. Tá, você está participando da mesa diretora. Sim. Como é para você participar da mesa diretora? O que de novo você tem para contar para a gente? Então, para mim, Serginho, foi uma honra até chegar de primeiro mandato, assim, e já ser escolhido para participar da mesa diretória, né, como segundo secretário, que é um cargo muito importante e de confiança do presidente da mesa, porque a gente assina também pelas finanças da Câmara, né? Eu sou, como segundo secretário, eu sou responsável por tudo que entra, por tudo que sai, pelos gastos, né, da Câmara. Então, para mim está sendo uma experiência que vai servir muito, né, para me fortalecer como político, para me consolidar também como político. É uma experiência muito importante que eu agradeço muito a bancada e os vereadores por ter me dado essa oportunidade. Vai ser muito válido nesse início de mandato meu. E a gente, como participante da mesa diretória, a gente participa de situações, né, que outros vereadores, por exemplo, às vezes não participam porque
é resolvido entre a mesa, né? Certo. Entre a mesa, entre o presidente da CCJ. Então são situações bem legais que a gente fica mais inteirado e participa mais ativamente, né, das situações que ocorrem aqui dentro da Câmara. Ok. Ô Franco, a gente sabe que tem muita gente que fala mal dos vereadores aí nas ruas, né? Tem muita gente sem conhecer o trabalho, não conhece o trabalho do vereador, talvez nunca visitou a Câmara Municipal, mas fala dos vereadores. Como é que a gente faz para criar consciência nessas pessoas e fazer elas virem até a Câmara Municipal, participar de sessão, participar de comissão? Sim, isso aí é uma situação, Marcos, que às vezes eu até comento também no meu ciclo de amizades, que a pessoa falar mal, né, de uma entidade, primeiro ela tinha que estar por dentro do que ocorre numa entidade, né? Tá participando, tá acompanhando. Até ontem mesmo eu tive com um cliente que ele estava me falando, ele trabalha no DAERP, mas ele falou, ele é super inteirado, né, o que passa aqui na Câmara Municipal. Todo dia ele puxa a pauta, todos os dias de sessões, ele puxa a pauta, ele acompanha as sessões pela TV Câmara. Então é uma pessoa super ligada. E então ele é um munícipe, então, inteirado, né? Então ele tem autoridade para estar falando algumas situações. A gente debate muito quando eu tenho a oportunidade de estar com ele. E eu estava comentando com ele, então, as pessoas precisavam participar mais da Câmara, das reuniões da Câmara, da TV Câmara, assistir a Câmara em casa, pelo menos, né? Para estar vendo o que se passa lá e conhecer cada um dos vereadores, quais são as propostas dos vereadores, e não generalizar, né, a Câmara inteira, né, a entidade no geral, né? Tem vereadores muito bons aqui, com boas intenções. E antes de eu entrar para casa, antes de eu ser eleito, às vezes a gente tinha uma visão, né, do passado, né? Teve umas situações aí do passado que revoltou muito a população, né? E então, aí quando eu fui eleito e tive a oportunidade de começar a participar de todo o processo da Câmara, eu começo, às vezes eu me paro, né? Eu paro para pensar. Falei, poxa, essa Câmara, essa legislatura que eu estou participando, mas não tem uma vírgula errada, cara. As situações que eu estou vivendo aqui, eu não consigo ver uma vírgula errada. Um trabalho sério de cada vereador aqui. Eu não sei, tipo assim, se hoje alguém for querer questionar essa legislatura, tá mentindo, entendeu? Tá sendo hipócrita. Porque se vier conhecer o trabalho de cada um que está aqui agora e a história de cada um que está aqui, vai morder a língua e vai ver que está errado. E muitos projetos, Franco, é um pouco complicado às vezes, né? Muitas coisas não conseguem, de fato, sair do papel. Mas é porque o vereador não tem o poder da caneta ali que está com o prefeito, né? Na verdade. Então essa diferença entre os poderes, às vezes acaba atrapalhando um pouquinho na resolução de algumas coisas na cidade, né? Sim. Marcos, então, é outra situação também, que eu sempre tive isso comigo. Se um dia eu tivesse a oportunidade de ser vereador, eu ia chegar aqui na Câmara, eu não ia levantar uma bandeira e satisfazer o meu ego, entendeu? Eu sou de um partido de direita, de extrema direita. Só que eu tenho uma filosofia, tanto de vida como agora profissional, que a gente tem que agregar. Então eu cheguei aqui para fazer a diferença para as pessoas. E para mim fazer a diferença para as pessoas, a gente tem que procurar parcerias. E foi me proposto, desde o início do meu mandato, um alinhamento com o Executivo. Eles me chamaram na conversa e me propuseram um alinhamento para que as coisas andassem melhor, tanto para eles quanto para nós e para a população no geral. Então, eu acho que é assim, a gente tem que unir forças para dar o resultado para as pessoas, não só para ter uma boa visibilidade como vereador e como prefeito, mas é para dar o resultado para as pessoas. Então eu fiz isso, estou seguindo esse caminho, essa conduta, fui até na contramão do meu partido,
que na época o Coronel Uzay saiu candidato pelo meu partido, né? Então, muitos dos integrantes do partido queriam que eu fizesse oposição ao Nogueira. Só que não era essa a minha intenção. A minha intenção era tirar os meus projetos do papel, melhorar Bonfim Paulista em tudo quanto é aspecto. Hoje você for em Bonfim, as pessoas, muitas, né, das pessoas, não todas, mas muita gente lá vai falar, se você começar a falar de trabalho de vereador, de política, vai falar que não sabia que se podia fazer tanto, entendeu? Porque nesse quase um ano de mandato, o nosso trabalho apareceu demais em Bonfim Paulista. Na questão de infraestrutura, né, e outras situações também. Então está sendo, eles estão vendo que eles mesmos não sabiam que podia ser feito tanto por um vereador representante, né, dali, que é o que eles esperavam. E eu sempre tive isso comigo. O que eu espero de um vereador para mim, eu quero ser para as pessoas. Então está sendo assim e é assim que vai ser. Você poderia citar algumas coisas que você levou para Bonfim, ou que você intermediou, já que você está falando que sim, sim. As pessoas estão falando, estão comentando, para causar tanto impacto, né? Foi essa situação dessa ponte, entendeu? Isso aí era um problema centenário. Isso aí foi uma situação que impactou demais ali no nosso município, no nosso distrito. Operação Tampa Buracos. Bonfim estava, quando a gente assumiu, Bonfim estava puro buraco. E tinha ruas lá, situações, tinha 5, 6 ruas lá, que estavam em estado de calamidade. Voava pedra, estava pura pedra, a extensão toda da rua. E é problema de 10, 15 anos. Então, nós chegamos, fizemos uma operação muito grande de tampa-buracos, aquele tampa-buracos de recorte, de qualidade. Conseguimos fazer também a extensão dessas ruas que estavam em situação de calamidade, melhorou demais. Fizemos demarcações em pintura, né, de estacionamento da igreja, barragem de contenções de águas fluviais, construção da nova ponte, né, na Serafim Henrique de Matos, iluminação, reforma no antigo núcleo. A gente participou ativamente porque teve 2 etapas. A reforma, só que aí faltou o telhado e o forro. Não tinha sido incluído no primeiro projeto. Então a gente foi muito ativo nessa segunda etapa. O projeto de andamento, construções de vagas. Vai ter um projeto agora meu. Isso aqui foi um carro-chefe da minha campanha. A revitalização da área central de Bonfim, que é a reforma daquela praça central. Se vocês conhecem Bonfim, né, tem a praça central, a inclusão das vagas de estacionamento escamada. Tem a praça aqui, toda em volta aqui da praça vai ser feito as vagas de estacionamento escamada, que nem tem em certas cidades, né? Certo. Então isso aqui vai dar uma movimentação ali na área central muito, muito boa. E a reforma dessa praça, ela ia ser concluída, ia dar início esse ano. Só que por conta desse projeto meu de vagas de estacionamento, o prefeito deu uma segurada para incluir, né, e fazer a junção desses 2 projetos. Vai estar entrando em licitação. Eu tive com o prefeito a semana passada, ele me disse que já está entrando em licitação o mês que vem, agora no mês de novembro, e provavelmente em fevereiro ou março dará início às obras, e até no meio do ano vai ser concluído. Vai trocar o piso da praça, vai fazer um projeto como é que se diz, arborização novo, o visual, vai dar um outro visual na urbanismo, praça, né? Isso, Acho que é urbanismo. Urbanismo, isso, vai ter um projeto de urbanismo moderno. Então vai mudar a cara da área central, né? Esse projeto. Olha lá, tem um projeto meu aqui também, não é bem dizer um projeto, só que foi uma iniciativa minha, que ao ver nesse ano de pandemia, no início do ano, acho que nos primeiros 4
nos primeiros 4 meses de mandato, o presidente da Câmara fez um repasse para o prefeito para ajudar nos auxílio emergencial, né, que a prefeitura ia estar fazendo para a população, de 6 milhões. E depois disso, eu tive uma visita com o Ricardo da Beneficência e com o Fernando Toro da Santa Casa. A gente foi apresentado e conversando no intuito de trazer emendas para eles, para estar ajudando, porque eles passam por muita dificuldade e ainda mais nessa pandemia. Eles emprestaram os hospitais para auxiliar, né, o poder público ao combate dessa pandemia. E com isso, eles entraram no vermelho. As contas, por exemplo, a Beneficência estava redonda a conta antes da pandemia. Com essa situação, ele entrou num déficit de 3 milhões e 300 mil, mais ou menos, não sei, ele está em déficit aí. Então, pensando e conversando, eu lembrei naquela situação, né, que tinha feito esse repasse, a Câmara caiu muito bem, porque era necessário. Eu conversei com o presidente, o Maraca, e conversando eu falei, ô Maraca, a gente tem mais alguma coisa que vai poder estar fazendo um repasse para a prefeitura, tal, para ajudar em alguma situação? Ele falou, nós temos, na época eu conversei, ele falou, nós temos 4 milhões, né, para ser disponibilizado. Aí eu falei, o que você acha de você conversar com os outros vereadores e a gente está fazendo esse repasse para a prefeitura e uma parte dessa verba o prefeito está passando para a Beneficência e para a Santa Casa. Ele achou muito bacana a iniciativa, né? Levou para os outros vereadores e hoje, com o decorrer dos dias, foi autorizado pelo Ministério que fosse, né, que nós poderíamos estar fazendo um repasse de 4 em 4 meses, se fosse o caso, né? E esse repasse aconteceu com 6 milhões, no valor de 6 milhões. E 3 milhões o prefeito vai usar para as necessidades e 3 milhões ele vai estar passando 1,5 milhão para a Santa Casa e 1,5 milhão para a Beneficência e assim socorrendo eles nessa situação. Então, é uma situação que foi uma iniciativa minha, o presidente acatou, os outros vereadores acataram, o prefeito também acatou, porque depende dele também estar fazendo esse repasse. Então, foi muito bacana, eles agradecem demais, não só a mim, mas quanto a casa toda, no geral, né? E, tem um projeto meu também, que já vai aparecer agora no início do ano, é o desconto gradativo do IPTU. Não sei se vocês lembram, né, que eu consegui aprovar um projeto e foi sancionado pelo prefeito. É uma situação que a gente conseguiu mexer no IPTU. Vai vir o carnê agora, a gente vai ter desconto o ano todo. Antes o desconto só em janeiro, né, 10%. Agora não, a gente vai ter até janeiro, fevereiro, março, abril, até abril vai ter 7%. De abril a julho vai ser 4%. Então vai estender até depois do mês do ano. Parcelar mais tranquilidade. Isso, então as pessoas vão ter essa oportunidade. Então tem várias situações que a gente está atuando bastante. Tá, o nosso programa está quase chegando ao final. Você tem mais alguma pergunta? Mais uma, pode Só ser? Rapidinho. Eu sei que você tem mais coisa para falar aí, mas nós temos mais Não, pode. Eu já falei bastante, as mais importantes aqui. Está tramitando aqui na casa o projeto do orçamento para 2022, né? A Sim. LOA, né? Chama de LOA. A prefeitura já disse que tem uma previsão um pouco mais otimista para 2022, já que a pandemia, a nível nacional ou até mundial, estragou, né? Sim. Enfim, qual que é a previsão dos vereadores aí, analisando, eu tenho certeza que o senhor deve ter analisado com a sua assessoria, Sim. um pouco do que está ali, né, do material. A previsão é positiva mesmo? Eu acho que é muito positiva também, pelo que a gente tem acompanhado, eu junto com a minha assessoria, meu jurídico também, vai ter melhorias mesmo, a gente vai vir numa crescente para esse próximo ano, o orçamento. Eu acredito que se você for contar o orçamento de Ribeirão Preto, o último ano foi aprovado em 3 bilhões e meio, vamos arredondar, 3 bilhões e meio, né?
Só que desses 3 bilhões e meio, recursos próprios é um pouco menos, né? Então, para esse ano, aproximadamente, eu vou falar de recursos próprios para você ver a diferença. 3 bilhões e meio no geral, né? O ano passado, eu acredito que a gente vai atingir próximo de 3 bilhões e 300 de recursos próprios, entendeu? Então, vai estar gradativo. Certo. Então vai ser uma situação bem positiva. Franco, a gente quer agradecer a sua participação, mas te dar 2 minutos para você falar alguma coisa que de repente a gente não perguntou e você gostaria de falar. Opa! Então, Serginho, primeiramente agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? E esses quase um ano, 300 dias, né, de mandato, para mim está sendo muito prazeroso. Eu estou conseguindo desenvolver meu trabalho com dignidade, cabeça erguida. Eu ando em Bonfim lá, as pessoas só me agradecem, porque eu costumo dizer que o político ele é o reflexo da pessoa, entendeu? O que a pessoa é como pessoa, ele vai refletir como político. Então, aqui, o que eu acompanhei nesse quase um ano de mandato, eu estou convivendo aqui com os outros vereadores, eu estou conhecendo os outros vereadores, eu vejo que esse mandato vai ser um mandato muito positivo, porque eu estou conhecendo a fundo as pessoas aqui, tem vereadores aqui muito bons, pessoas muito boas e pessoas dignas de andar de cabeça erguida, também como eu. Então, isso está facilitando muito o nosso trabalho e está refletindo de uma forma muito positiva. Então, eu espero que esses próximos 3 anos continuem nessa toada, né? E continuando com essa parceria também com o Poder Executivo, para que a gente tire toda quanto é situação que foi prometida e almejada na campanha, a gente consiga pôr em prática e dar a resposta que o povo merece e tanto precisa. Legal, Franco. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado você, Serginho. Estou sempre à disposição. O que precisar, pode contar com nós aí. Tá bom. Obrigado, Mike. Obrigado, Tarlan. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.